Olá, boa tarde. Sou Lucinéia Fagundes, enfermeira da Epidemiologia Hospitalar do Hospital Estadual de Vila Velha. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a nota técnica número 7 da Anvisa. Desde o início da pandemia do Covid-19, a Anvisa ela tem publicado algumas notas técnicas, nos orientando a como procedermos para assistência ao paciente com Covid. E hoje vamos conversar sobre essa nota técnica. Vamos lá? Então, vamos lá. A nota técnica número 07 de 2020 da Anvisa, ela foi publicada pela primeira vez em maio desse ano e a última revisão dela foi em 17 de setembro de 2020. Ela vai nos orientar sobre prevenção e vigilância epidemiológica das infecções pelo SARS-CoV-2, Covid-19, dentro dos serviços de saúde. De antemão, nós temos que nos lembrar que o Covid-19 ele é transmitido por gotículas, pelo contato direto e, em algumas situações, através de aerossóis. Quando a gente fala de gotículas, nós temos que nos lembrar que elas são expelidas através da tosse, da fala ou do espirro, de uma pessoa sintomática para uma outra pessoa que esteja em contato próximo a esse sintomático. O que é contato próximo? Aquela pessoa que está a menos de 1 metro de distância do sintomático. O contato direto ocorre porque, como o Covid ele é eliminado através das vias aéreas superiores, em caso de contaminação das superfícies, a pessoa, ao tocar essa superfície contaminada, ela leva o vírus para vias aéreas superiores, que vai ser a porta de entrada pelo vírus. Algumas situações, como aspiração, intubação, extubação, ventilação não invasiva, ressuscitação cardiopulmonar, ventilação manual antes da intubação ou coleta de amostras nasotraqueais para exames, pode levar à geração de aerossóis, que também pode ocorrer a transmissão do vírus SARS-CoV. Para toda a assistência prestada dentro de uma unidade de saúde, nós temos que utilizar tipos de precaução. Lembrando que a precaução padrão, que é a higiene das mãos, utilização de capote, utilização de óculos, de máscara e o descarte adequado dos EPIs, eles devem ser utilizados para todo e qualquer tipo de paciente. Quando a gente fala no contexto de Covid-19, como ele é transmitido através de secreções das vias aéreas superiores e através do contato, nós temos que adotar para aquele paciente com suspeita ou confirmação de Covid-19 as precauções de contato e precaução para gotícula. Caso essa assistência vá gerar aerossóis, temos que adotar também os procedimentos para precaução de aerossol. Mas vamos falar mais sobre isso no decorrer do vídeo. Dentro de uma unidade de saúde, são diversas as situações que podem levar à transmissão do SARS-CoV. Quais são essas situações? O vírus, ele pode ser transmitido de um paciente contaminado para um paciente não contaminado. Pode ser transmitido de um paciente contaminado para um profissional de saúde. Pode ser transmitido de um profissional de saúde para um paciente. E pode ser também transmitido de profissional de saúde para outro tipo de profissional de saúde. Mais uma vez, nós nos lembramos que, como a transmissão é através de gotículas e de contato, o uso adequado dos EPIs vai fazer com que o profissional tenha segurança. É importante nós nos lembrarmos que, durante toda a assistência, o profissional de saúde deverá utilizar máscaras faciais durante toda a assistência dentro do serviço de saúde. Então, toda vez que ele for prestar algum tipo de assistência ao paciente, ele vai ter que utilizar a máscara. Seja máscara cirúrgica, caso ele vá fazer alguma assistência onde não vá gerar aerossol, seja máscara N95, caso a sua assistência gere aerossol. Além da utilização da máscara, temos que nos lembrar também que continuaremos a adotar a precaução padrão, principalmente a rigorosa higienização das mãos. Quais são os EPIs que devem ser utilizados para assistência ao paciente com suspeita ou confirmação de Covid-19? Então, o
profissional de saúde vai ter que utilizar o avental descartável impermeável, vai ter que utilizar protetor facial ou face shield, vai ter que utilizar máscara cirúrgica, caso ele vai fazer alguma assistência onde não gere aerossóis, e vai utilizar as luvas descartáveis. Caso esse profissional vai fazer alguma assistência onde vai gerar aerossol, ele vai ter que utilizar máscara N95 ou PFF2 ou similar, e vai utilizar também o gorro cirúrgico. Quando é que o profissional de saúde deve utilizar máscara N95 ou PFF2? Estas máscaras N95 ou PFF2, conforme vocês podem ver na imagem aí no slide, são máscaras que elas vão reter filtração de partículas com tamanho menor que 0,3 micrômetro. Elas têm a capacidade de reter até 95% dessas partículas que elas são veiculadas pelo ar. Elas são capazes de filtrar todos os tipos de partículas, incluindo bactérias e vírus. E ela é uma barreira individual, ou seja, equipamento de proteção individual, não deve ser compartilhado com outro profissional. E ela deve ser capaz de proteger, de cobrir nariz e boca, trazendo uma completa vedação para dessa forma conseguir filtrar as bactérias e vírus e as partículas que elas são contaminantes que estão presentes no ar atmosférico. Algumas máscaras N95, elas vão vir com esse respirador, essa válvula expiratória que vocês podem observar nesta imagem. Essas máscaras com válvulas expiratórias, elas não podem ser utilizadas no contexto de Covid, porque elas vão proteger o profissional, mas elas não vão proteger o ambiente, porque ela não vai trazer a filtração do ar exalado. Então, o profissional utilizando, caso ele esteja contaminado, ele vai estar exalando no meio ambiente ar contaminado. Como é feito o acondicionamento das nossas máscaras? Como a gente está vivendo num contexto de Covid, onde os EPIs estão escassos, a Anvisa, através de estudos, ela tem nos orientado que a gente pode reutilizar a máscara N95, desde que nós tenhamos cuidados adequados com essa máscara. Então, que cuidados são esses? A máscara deverá ser acondicionada em envelope de papel. Ela não pode ser acondicionada em plástico, porque ela vai ficar úmida e assim vai ficar potencialmente contaminada. Toda vez que ela estiver saturada, ou seja, o profissional que a estiver utilizando tiver sensação de sufocamento causado por excesso de umidade na filtração, ela deve ser trocada. E ela deve ser trocada também quando ela tiver algum dano visível, seja quebra do elástico, quebra da trava, quando ela estiver amassada, quando ela estiver com vínculo. O profissional não pode reparar essa máscara, quer dizer, ela rompeu o elástico, ele não pode amarrar. Nesse caso de algum dano à máscara, ela precisará ser trocada. E toda vez que ela estiver visivelmente suja. Para isso, o profissional também tem que ter o cuidado em não ficar tocando a face anterior dessa máscara. Quando é que ele deve trocar, então? Então, vamos reforçar. Toda vez que ele tiver sensação de sufocamento, que isso vai demonstrar que ocorreu uma saturação na filtragem dela. Quando ela estiver com dano visível, com avaria, seja no elástico, seja na trava, seja amassada, seja com vínculo, e quando ela estiver visivelmente suja. Bom, quais são as recomendações para a prevenção e controle da disseminação do Covid dentro do serviço de saúde? Todo aquele profissional de saúde que for prestar assistência, seja dentro do box, seja dentro da enfermaria, a um paciente com suspeita ou confirmação de Covid, ele vai ter que utilizar os EPIs adequados. Se essa assistência vai ser uma assistência onde não tem risco de geração de aerossol, ele vai fazer a higienização das mãos com álcool a 70%, que é um tipo de precaução padrão, vai utilizar o protetor facial ou face shield, vai utilizar a máscara cirúrgica, vai utilizar o avental descartável, tendo cuidado de fazer a amarração adequada do avental na face posterior. Não se amarra o avental trazendo para a parte
anterior do profissional, porque traz o risco de contaminação no momento da desparamentação. E ele vai utilizar também as luvas descartáveis. Lembramos que não é recomendado a sobreposição de luvas, porque isso, além de não trazer segurança para o profissional, pode levar à contaminação no momento que ele vai descalçar essas luvas. Bom, caso o profissional vá fazer alguma assistência onde tenha risco de gerar aerossol, seja auxílio na intubação, auxílio na extubação, ventilação não invasiva, aspiração, coleta de material nasotraqueal para poder realizar o exame de Covid, neste caso, o profissional vai ter que usar, além daqueles outros EPIs, ele vai trocar a máscara cirúrgica pela máscara N95 e ele vai utilizar também o gorro para que não ocorra contaminação do cabelo. Quais são as sequências que o profissional deve utilizar na paramentação com a utilização do EPI? Primeiro passo, sempre higienização das mãos com álcool a 70%. Logo depois ele vai colocar o avental descartável, esse avental impermeável que você pode utilizar, encontrar em qualquer um dos andares onde ocorre assistência ao paciente. Lembrando mais uma vez que o avental vai ter que fazer a amarração atrás e não na frente, para diminuir o risco de contaminação. Vai colocar o gorro, vai colocar a máscara, caso não gere aerossol, máscara cirúrgica, caso gere aerossol, máscara N95. E vai colocar o face shield. Isso antes de entrar no quarto do paciente. Já dentro do quarto do paciente, você vai fazer higienização das mãos com álcool a 70% e vai calçar as luvas descartáveis. Lembrando, então, que nós não vamos sobrepor, calçar uma luva sobre a outra, para não usar desnecessariamente o EPI e também para não ter o risco de contaminação. Então, calçar as luvas descartáveis. Como é que vai ser a sequência, então, da desparamentação? Então, nós temos que nos lembrar que nós vamos começar tirando de nós a parte mais contaminada. E o que é mais contaminada do que as mãos? Então, vamos descalçar as mãos. Lembrando que a gente vai descalçar de forma que você não vai tocar no seu punho. A luva, ao ser descalçada, ela vai ficar inversa. Tirei a luva e higienização das mãos com álcool a 70%, seguindo o protocolo corretamente. Aí, após isso, eu vou retirar o meu capote. Novamente, vou fazer a higienização das mãos. Então, veja bem, retirada da luva, retirada do capote, ainda dentro do box ou quarto do paciente. Depois de sair do box ou quarto do paciente, eu vou tirar o face shield, novamente higienização das mãos. Lembrando que ao retirar o face shield, evitar de tocar aqui, então vou tocar essa parte, tiro o face shield. Nós temos o local adequado de descarte do face shield, que é no espurro, onde você vai colocar o face shield, a equipe da CME vai recolher para fazer desinfecção adequada. Tirei o face shield, higienização das mãos com álcool 70% e vou tirar meu gorro. Tirei o gorro, novamente higienização das mãos com álcool 70% e vou retirar a máscara e novamente higienização das mãos com álcool 70%. Lembrando que se eu estiver usando a máscara N95, ao final do plantão, já que ela pode ser reutilizada, eu vou armazená-la dentro do envelope de papel e eu não posso levar essa máscara para casa. Essa máscara tem que ser armazenada no seu ambiente de trabalho, para evitar de você estar levando material contaminado para casa. Bom, outras recomendações com relação ao uso do EPI. O profissional de saúde não deve circular pelo hospital utilizando o EPI. Então, lembrando que a luva é para proteção de contaminação desse profissional. Então, eu não posso circular pelos corredores do hospital calçando a luva. Eu não posso abrir a maçaneta do paciente utilizando a luva, porque aí eu vou estar contaminando a maçaneta e o outro profissional que vem atrás sem utilização de luva, ele vai acabar sendo contaminado. Porém, o profissional acabou de fazer uma assistência num quarto e ele vai passar para o outro quarto, ele pode continuar
utilizando o mesmo protetor facial, o mesmo gorro, a mesma máscara, e ele só vai trocar avental e luvas, entendeu? Desde que ele não tenha gerado aerossol, lógico. E lembrando que toda vez que ele for retirar o seu EPI, ele tem, entre cada fase de retirada do EPI, ele tem que fazer a higienização das mãos com álcool a 70%, de acordo com o protocolo. Bom, vamos lembrar que o uso inadequado de EPIs, ele vai gerar impacto financeiro, além de gerar impacto na escassez desses EPIs, na falta de suprimento, além de gerar o risco de contaminação do profissional no momento da desparamentação. Aqui nós temos alguns exemplos de o que não fazer quando formos utilizar a máscara N95. Quero chamar a atenção para vocês para duas figurinhas, a figurinha 3 e a figurinha 6, onde a gente mostra a utilização da máscara cirúrgica embaixo da máscara N95 e a figurinha 6, onde mostra a sobreposição, ou seja, uma máscara cirúrgica sobre a máscara N95. Então, a Anvisa é bem claro na nota técnica, ao nos orientar, que isso é um desperdício de EPI, além de não gerar segurança para o profissional de saúde. Então, não se deve fazer esse ato, tá? Então, isso é um desserviço, é uma situação que não deve ser perpetuada. E lembrando da NR32, onde o profissional ele deve utilizar o cabelo sempre preso, não pode utilizar esmalte, não pode utilizar unha de gel, unha longa, e ele também não pode usar adornos. Então, a NR32 também nos orienta a isso, segurança na assistência, então a gente não pode utilizar cabelo solto, não pode utilizar adornos, e a gente não pode utilizar unhas longas, né, e unhas de gel. Bom, recomendo para vocês a leitura do protocolo do POP número 3, que está dentro da pasta FAISERV. Oriento para vocês também, se puderem, acessar o site www.epsaude.org, onde vai trazer para nós orientações muito importantes sobre a utilização dos EPIs e, assim, a leitura das notas técnicas emitidas pela Anvisa. Nós temos a nota técnica número 7, que vai orientar sobre os cuidados na prevenção do Covid-19 e também a nota técnica número 4. Então, lembrando, gente, que nesse contexto de epidemia, todos nós temos muito medo, temos muita insegurança, mas nada melhor do que o conhecimento para nos dar segurança na nossa assistência. Por hoje é isso e eu espero vocês numa próxima oportunidade. Muito obrigada, até mais.